No circuito ao lado, R1 é igual a 2, R2 que é igual a 4, R3 que é igual a 20 ohms. E o de A para B é igual a 60 volts. Qual a corrente total em amperes que flui de A para B? Bom, antes de mais nada, temos que encontrar os nós nesse circuito. Os nós em conta de 3 ou mais fios, temos nó exatamente nesses locais, esses pontos que eu estou colocando aqui da cor rosa. Bom, se do lado esquerdo nós temos A e até esse nó da esquerda não temos resistor, então vai ser o mesmo nó A. Olhando para esse nó de cima, esse nó para esse outro não temos resistor. Continua o mesmo nó A. Mesmo raciocínio do lado direito. B, nós temos esse nó, não temos resistor entre esse ponto B e esse nó, mesmo ponto B. E desse nó B para esse de baixo também não temos resistor, então vai ser o mesmo nó B. Daqui nós já podemos concluir o seguinte: todos os três resistores estão entre os nós A e B. Portanto, podemos reescrever esse circuito da seguinte maneira. Então, do A para o nó B, temos 3 caminhos a ser percorridos. Pela corrente, passando pelo resistor de resistência R1, pelo resistor de resistência R2 e pelo resistor de resistência R3. Portanto, os 3 resistores estão em paralelo. De A para B, nós temos uma corrente I total. Ela vai se dividir, de maneira que cada resistor vai ser percorrido por sua respectiva corrente. Juntam-se novamente as 3 correntes e vai sair a mesma corrente que entrou no nó A. Os valores das resistências são: ele disse que R1 vale 20 ohms. 2R2 vale 20. Portanto, o R2, 20 por 2, 10 ohms. 4R3 vale 20 ohms. 20 dividido por 4, então meu R3 vale 5 ohms. Lembrando que na associação em paralelo, aquele resistor que tem a menor resistência, no caso o R3, ele vai ter a maior corrente. Em contrapartida, aquele resistor que tem a maior resistência, no caso o R1, vai ter a menor corrente. E ele diz que a DDP entre os pontos A e B, o de A para B, vale 60 volts. Ou seja, todos os resistores que tiver entre A e B vão possuir 60 volts. Podemos calcular a corrente I1 fazendo corrente I1 é o U do resistor R1 sobre a sua resistência. Aplicando a primeira lei. 60 dividido por 20 vai me dar 3 amperes. Corrente I2, U sobre o R2. 60, R2 descobrimos como 10. 60 por 10 me dá 6 amperes. E por fim, I3, U3 sobre R3. U vale 60,
e o R3 vale 5. 60 por 5, 12. Ele está pedindo a corrente total. A corrente total, que é o I, ele é dado pela soma do I1 mais o I2 mais o I3. 3 mais 6 mais 12, e vai me dar 3 mais 6, 9. 9 mais 12, 21 amperes. Como tinha dito antes, aquele que tem a maior resistência, R1, tem a menor corrente. Aquele que tem a menor resistência, o R3, tem a maior corrente. Poderíamos ter calculado a corrente total, obtendo primeiramente o REC. Então, nós poderíamos fazer 1 sobre o REC, vai ser 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Então, aqui nós vamos ter 1 sobre 20, mais 1 sobre 10, mais 1 sobre 5. Tirando o mínimo do segundo membro, nós temos 1 sobre o REC, vai ser, tirando o mínimo de 20, 10 e 5, 20. 20 por 20 dá 1 vezes 1. 20 por 10, 2 vezes 1. 20 por 5, 4 vezes 1. Multiplicando cruzado, 1 mais 2, 3. 3 mais 4, 7. Multiplicando cruzado, nós temos 7 REC é igual a 20. Portanto, o nosso resistor equivalente vai ser 20 sobre 7 ohm. Por que que eu calculei o resistor equivalente? Nós temos sempre que, entre os pontos A e B, nós temos aqui o resistor equivalente, que nós descobrimos como 20 sobre 7 ohm. Nós queremos encontrar a corrente total que atravessa entre A e B, só que foi dado que entre A e B nós temos uma DDP de 60 volts. Aplicamos a primeira lei de Ohm, lembrando todas as vezes que eu uso o REC, tem que ser a corrente total. 60, o REC 20 sobre 7. E vou cortar esses dois zerinhos. Corta esse zero com esse zero. Nós multiplicando cruzado, fica 7 vezes 6, 42. 42 é igual a 2i, ou seja, o i é 42 dividido por 2, que dá exatamente 21 amperes, igual tínhamos descoberto antes. Uma dica, sempre que vocês encontrarem o resistor equivalente, ou mesmo qualquer corrente, como uma fração, não resolva essa fração, vai levando até o seu último estágio. Provavelmente irá encontrar algum número inteiro, vai poder simplificar. Nem sempre, mas quase sempre acontece.